Bora falar sobre um sentimento que, olha, muita gente bem-sucedida conhece de perto. Aquela sensação de ser uma fraude. A gente está falando do fenômeno do impostor. E pra gente ter uma ideia, esse sentimento não é coisa de iniciante, não. Ele chega no topo. Pensa só, um cara que acabou de ganhar um prêmio Nobel, no auge do reconhecimento, vira pro colega e fala que se sente indigno. Isso mostra o quão fundo e, na verdade, o quão comum essa sensação pode ser. Formalmente, o nome disso é fenômeno do impostor e foi descrito pela primeira vez lá em 1978. E veja bem, não é só uma questão de baixa autoestima, é quase como uma desconexão entre o que a pessoa conquista do lado de fora e o que ela acredita por dentro. É como se a pessoa achasse que enganou todo mundo e a qualquer momento alguém vai descobrir a verdade. Mas de lá pra cá, a nossa compreensão sobre isso evoluiu bastante, viu? Então vamos começar quebrando o primeiro grande mito, aquela ideia de que isso é uma condição permanente, uma falha de caráter. E aqui está o pulo do gato, a mudança na forma como a gente fala sobre isso. Hoje, os pesquisadores preferem usar o termo pensamentos de impostor. E por quê? Porque isso reforça que é um estado mental, que passa, sabe? Não é um traço fixo da identidade de alguém. Chamar de síndrome dá um ar de doença para algo que, muitas vezes, é uma experiência humana super normal. E quando é que esses pensamentos costumam aparecer? Geralmente quando a gente é desafiado. Uma promoção, um projeto novo. Eles não são um sinal de que a gente é incompetente. Pelo contrário, são um sinal de que a gente está saindo da zona de conforto. Afinal, se não houvesse nem um pinguinho de dúvida, talvez o desafio nem fosse tão grande assim, né? E isso já emenda direto no nosso segundo mito, um bem comum. A ideia de que isso é um problema principalmente das mulheres. Essa noção de que o fenômeno do impostor é algo feminino vem lá da origem. O primeiríssimo estudo de 1978 focou só em mulheres de sucesso. Aí, claro, a associação pegou. Mas olha, décadas de pesquisa depois mostraram que o cenário é bem mais amplo. Na verdade, hoje a gente sabe que isso é super comum em todos os gêneros, principalmente em ambientes de alta pressão. Pega esse estudo com estudantes de medicina, por exemplo. Mais da metade deles relatou sentir isso. Ou seja, o gatilho mais forte não é o gênero, e sim o contexto de alta exigência. Então, o ponto central não é o gênero. A chave está aqui, ó, em certos traços de personalidade. Pessoas que têm uma tendência maior à ansiedade e à autocrítica, o que a psicologia chama de neuroticismo, e que também têm uma autoestima mais baixa, são as que mais relatam esses pensamentos. E isso vale para todo mundo. Bom, agora que a gente já desmistificou a ideia de que é uma falha para sempre ou um problema de gênero, que tal a gente questionar a ideia mais básica de todas? Isso leva a gente para a pergunta fundamental. Sentir-se assim é sempre uma coisa ruim? E a resposta da ciência mais recente é surpreendente. Ela sugere que talvez exista um lado positivo nisso. Aquela ideia de que toda e qualquer autodúvida é destrutiva está sendo bem desafiada, sabe? Abrindo espaço para uma visão mais equilibrada. Parece contraintuitivo, né? Mas uma pesquisa super interessante da Bassima Tewfik descobriu algo fascinante. Pessoas com mais pensamentos de impostor eram, muitas vezes, avaliadas pelos colegas como melhores colaboradoras. E por quê? Porque essa dúvida interna pode levar a pessoa a ouvir mais os outros, a buscar mais opiniões. No fim das contas, funciona como um antídoto contra a arrogância. Ok, mas se tem até um lado bom, por que esse sentimento parece grudar na gente às vezes? Para entender isso, a gente precisa olhar para o ciclo psicológico que o alimenta. E esse ciclo é autodestrutivo por uma razão. Funciona assim: não importa o resultado, o sucesso nunca é visto como mérito próprio. Se a pessoa se preparou demais, ela pensa, só consegui porque me matei de trabalhar. Se ela procrastinou e deu certo, ela pensa, nossa, foi pura sorte. Em nenhum dos cenários a competência é de fato absorvida, o que só prepara o terreno para o sentimento voltar na próxima vez. E isso tudo nos leva para uma visão mais refinada, digamos assim. Reconhecer que nem todo sentimento de impostor é criado da mesma forma. Os pesquisadores hoje fazem uma distinção bem importante. Existem os impostores verdadeiros, que genuinamente se sentem inadequados. E existem os impostores estratégicos. Esses últimos usam uma linguagem de autodepreciação para diminuir as expectativas dos outros. É uma tática, às vezes até inconsciente, para gerenciar a pressão. Entender essas diferenças é fundamental para a gente aprender a lidar com esses pensamentos. E isso nos leva à grande virada de chave de toda essa conversa. No fim das contas, a grande lição aqui é uma poderosa mudança de perspectiva. E se sentir-se como um impostor não for a prova de que alguém é uma fraude? Talvez
Talvez isso signifique simplesmente que essa pessoa está se esforçando, se desafiando e, o mais importante de tudo, aprendendo. A dúvida nesse caso não seria inimiga do crescimento, mas sim uma companheira constante nessa jornada.